Good evening. Boa noite. Thank you so much for coming to church tonight. Muito obrigado por estar aqui e vir para a igreja hoje à noite. I am looking forward to being with you. Eu estou muito animado para estar com vocês. I came all the way from America just to preach in your church tonight. Eu veio de lá dos Estados Unidos para pregar hoje à noite nesta igreja. God has been so good already. Deus tem sido muito bom já. We had a wonderful church service this morning, Hoje de manhã tivemos um culto maravilhoso. and I anticipate that God is going to meet with us tonight. E eu tenho a certeza que Cristo vai estar aqui hoje à noite. The music has been wonderful. A música estava ótima. I appreciate all the people that gave testimonies. Eu estou grato por todas as pessoas que deu testemunho hoje à noite. I'm only saddened that I didn't understand everything that was said. Eu só estou triste porque não entendi tudo que foi falado. But I trust that people were praising God. Mas confio que as pessoas estavam glorificando a Deus. The most important thing in the church service tonight A coisa mais importante no culto hoje à noite is the preaching of the Word of God. é a pregação da palavra de Deus. This is my only time to be here. Esse é meu único tempo para estar aqui. Please open your hearts and your ears and your mind. Por favor, abre o seu coração, os seus ouvidos. And I e as believe suas God orelhas. will speak to us tonight. Eu creio que Deus vai falar conosco hoje à noite. Now, Pastor Ingram told me earlier O pastor Timóteo me contou antes that the Sunday night church service usually goes till 10 o'clock. que o culto na domingo à noite normalmente vai até 10 horas. But I promise you I won't keep you that long. Mas eu prometo que eu não vou demorar até 10 horas. Please open your Bibles to Acts chapter number 1. Por favor, abre suas Bíblias em Atos capítulo 1. We're going to use our Bibles quite a bit tonight. Vamos usar nossas Bíblias muito hoje à noite. So please keep your Bibles open and handy. Por favor, continua com suas Bíblias abertas e prontos para ir nos textos. If you like to take notes, I'm going to give you some notes tonight. Se você gosta de anotar as coisas da pregação, ele vai dar umas coisas para anotar. We're going to begin the sermon by reading Acts chapter 1 verses 1 through 8. Nós vamos começar hoje à noite com Atos 1, de 1 a 8. Fiz o primeiro tratado, o Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infaláveis, sendo visto por ele por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se assentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Que na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se ouviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, estarás tu neste tempo a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me testemunhos tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, e até os confins da terra. The title of my message tonight O título da minha pregação hoje à noite, is Our Missions Mandate. Nosso mandato sobre missões. Let's have a word of prayer. Vamos orar. Heavenly Father, Senhor que está no céu, thank you so much for being such a wonderful God. obrigado por ser Deus tão maravilhoso. It truly is wonderful to know that we're saved. É verdadeiramente muito bom para sabermos que nós somos salvos. Thank you for this dear church. Obrigado por essa igreja que está aqui. We ask that you meet with us in a special way. Pedimos que o Senhor possa falar conosco de um jeito especial hoje à noite. Please fill this church with the Holy Spirit. Por favor, enche essa igreja com o Espírito Santo. Fill me with the mind of Christ. Me enche com
mente de Cristo. Let your work be accomplished during this hour, Que seu trabalho possa ser feito nesse horário. and we will give you all the glory and all the thanks. E te daremos toda a honra e toda a gratidão. Amen. Amém. This passage of Scripture Essa passagem nas Escrituras is one of the most important passages in all of the Bible. é uma das passagens mais importantes em toda a Bíblia. In this passage, God tells us Nessa passagem, Deus nos diz the passion of Christ. o paixão de Cristo. In verse number 3, Em versículo 3, it says, to whom also he showed himself alive after his passion. as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infaláveis. The passion of Jesus Christ O paixão de Jesus Cristo was the saving of lost souls. foi a salvação de almas perdidas. He came to earth to save sinners. Ele veio ao mundo para salvar pecadores. He didn't come to earth for any other reason. E não veio para o mundo para qualquer outra razão. The whole purpose of Jesus coming here O propósito inteiro de Jesus vir para o mundo was to die on the cross foi para morrer numa cruz and rise again from the dead. e ressuscitar de dentre os mortos. That's what we needed for us to be saved. Isso que precisamos para que nós podemos ser salvos. The gospel is O evangelho é the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. It is nothing else. É nada mais. The gospel is not water baptism. O evangelho não é batismo pela água. The gospel is not church attendance. O evangelho não é ir à igreja. The gospel is not living a good life. O evangelho não é viver uma boa vida. The gospel only has been O evangelho só é and always will be e sempre será the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. That was his passion. Essa era a sua paixão. In this passage of scripture, Nessa passagem das Escrituras, Jesus is ascending up into heaven. Jesus está subindo para o céu. And before he leaves us, E antes que ele parte, he gave us a mandate. ele nos dá mandamento. The mandate of Christ is the Great Commission. O mandato de Jesus Cristo é o grande comissão. I have always believed Eu sempre acreditei that the last words of our Savior, que as últimas palavras do nosso Salvador, his last command, o último mandamento dele, should be our first priority. deveria ser nossa primeira prioridade. Notice that as Jesus ascended into heaven, Noticia, enquanto Jesus Cristo sobe ao céu, there are some things he did not say. tinha algumas coisas que ele não mencionou. He did not say, Ele não falou, y'all behave. vocês devem... He did not say Ele não disse, that build a big business. vocês devem fazer um trabalho sucesso. But he did say, Mas ele mencionou, ele falou, go into all the world and preach the gospel. ir ao mundo inteiro e pregar o evangelho. This is our first priority. Essa deveria ser nossa primeira e única prioridade. This is the most important activity Essa atividade mais importante that a Christian and a church can participate in. que o cristão e a igreja pode participar. We need to obey the mandate of Jesus Christ. Nós temos que obedecer ao mandato de Jesus Cristo. We need to have the right mind Nós temos que ter a mente certa and the heart of God. e a coração de Deus. He wants us to reach the world. Ele quer que nós alcançamos o mundo. And I want to show you something tonight. Eu quero te mostrar alguma coisa hoje à noite. The early church did exactly that. A igreja primitiva fez exatamente isto. Look at Matthew chapter 28. Abre suas Bíblias em Mateus 28, We're going to read verses 16 through 20. versículos 16
ao 20. Mateus 28, 16 ao 20. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. In this passage of Scripture, Nessa passagem de Escritura, God told the church Deus disse à igreja to go to all nations. para todas as nações. There are, right now, Tem hoje, agora, 195 nations in the world. tem 195 nações no mundo. God wants us to take the gospel Deus quer que nós levamos o evangelho to all 195 nations. para todos os 195 nações. He told the early church to do that. Ele disse para a igreja primitiva fazer isso. Now look at Mark chapter 16. Abre suas Bíblias em Marcos 16. And we're going to read verses 14 and 15. Vamos ler versículos 14 e 15. Marcos 16, 14 e 15. Finalmente apareceu às 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. In this passage of Scripture, Nessa passagem da Escritura, Jesus told the church Jesus disse à igreja, to preach the gospel to every person. Deus disse para pregar o evangelho a toda criatura. In one passage, Em uma passagem, he said to go to every nation. ele manda para ir para cada nação. In this passage, Nessa passagem, he said go to every person ele diz para ir para cada pessoa, cada criatura, in every nation. em toda nação. The early church did exactly that. A igreja primitiva fez exatamente isso. Now look at Acts chapter number 17 Agora, por favor, olhe em Atos 17, and verse number 6. versículo 6. Atos 17, versículo 6. E não os achando, trouxeram Jasson alguns irmãos da presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. In this verse, Nesse versículo, the early church turned the world upside down. a igreja primitiva estava fazendo bagunça, estava levando evangelho ao mundo inteiro, For the gospel of Jesus Christ. pelo evangelho de Jesus Cristo. This verse is approximately 20 years Esse versículo é aproximadamente 20 anos after Acts chapter 1. depois de Atos, capítulo 1. That means in 20 years' time, Significa que em 20 anos de tempo, they turned the world upside down. eles foi para o mundo inteiro. Now look at Acts chapter 19 and verse number 10. Agora, por favor, olhe em Atos 19, versículo 10. Atos 19, 10, é assim. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. In this verse of scripture, Nesse versículo das Escrituras, the Bible says in 2 years' time, que em 2 anos de tempo, all of Asia,
toda a Ásia heard the word of the Lord Jesus. ouviu a palavra do Senhor Jesus. Now, I want you to know something about God. Eu queria que vocês sabessem alguma coisa sobre o Deus. He is not like us. Ele não é como nós. God does not exaggerate. Deus não exagera. He always tells the truth. Ele sempre fala a verdade. When he said in this verse, all, Quando ele fala nesse versículo todos, that literally meant all. isso literalmente significa todos. It didn't mean a lot. Não significa a maioria. It didn't mean most. Não significa quase todos. It meant every single person in Asia. Significa cada e toda pessoa em Ásia. Now I'm going to show you one last verse Vou te mostrar mais um versículo before we get into the outline. antes que você entre na primeira parte da sermão. Look at Colossians chapter number 1. Olha em Colossenses capítulo 1, And we're going to look at verse number 23. versículo 23. Colossenses 1, versículo 23. Da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. In this verse, Nesse versículo, Colossians 1:23, Colossenses 1:23, the Bible says the gospel a Bíblia diz o evangelho which was preached que foi pregado, to every creature which is under heaven. que foi pregado a toda a criatura debaixo dos céus. What did God tell the church in Mark 16:15? O que Deus falou para a igreja em Marcos 16:15? He said, preach the gospel to every creature. Ele falou para pregar o evangelho a toda a criatura. In Colossians 1:23, Em Colossenses 1:23, it says the gospel which was preached diz que o evangelho que foi pregado to every creature. para toda a criatura. Again, God does not lie. De novo, Deus não mente. God does not exaggerate. Deus não exagera. He always tells the truth. Ele sempre fala a verdade. This verse Esse versículo was written approximately 30 years Esse versículo foi escrito há mais ou menos 30 anos after Mark 16. depois de Marcos 16:15. So that tells me that the early church Isso me diz que a igreja primitiva preached the gospel to every person pregou o evangelho a toda a criatura on this planet nesse planeta in 30 years' time. em 30 anos de tempo. Before last year, Antes do ano passado, I used to think eu pensava, when God told us to preach the gospel to every creature, quando Deus falou para nos pregar o evangelho a toda criatura, that he knew we would never actually do it, que ele sabia que nós nunca ia conseguir, but that we were supposed to always be trying to do it. mas que era para nós sempre estar tentando fazer isso, cumprir isso. I was mistaken. Eu estava errado. He doesn't want us to try. Ele não quer que nos tenta, He wants us to do it. ele quer que nos faça. And that early church did it. E a igreja primitiva conseguiu. Now, I want you to think about something. Eu quero que vocês pensem sobre algo. We believe there were approximately 350 million people at this time. Nós achamos que tinha mais cerca de 350 milhões de pessoas nesse tempo no Terra. Now, I know in this time, Agora eu sei que nesse tempo, there's over 8 billion people on planet Earth. que tem mais de 8 bilhões de pessoas na planeta. Still, reaching 350 million people Ainda alcançando 350 milhões de pessoas, was an incredible task. era uma fita muito difícil. And the early church only had two things. A igreja primitiva só tinha duas coisas. Now, this is real important to understand. Isso é muito importante para entender. They had the power of the Holy Ghost, Eles tinham o poder do Espírito Santo
and they had the word of their testimony. e tinha a palavra do seu próprio testemunho. They had nothing else. Eles não tinham nada a mais. They had no New Testaments. Eles não tinham o Novo Testamento ainda. Do you realize the New Testament had not been written yet? O Novo Testamento ainda não estava escrito. The book of Revelation was written in 90 AD. O livro de Apocalipse foi escrito em ano 98 depois de Cristo. They got the gospel to the whole world by 60 AD. Eles conseguiram levar o evangelho a todas as nações, todo o povo em 60. They had no gospel tracts. Eles não tinham folheto sobre o evangelho. They were not trained in Bible college. Eles não foram para o seminário. They had no airplanes. Eles não tinham aviões. They had no Eles buses. não tinham os ônibus. They had no Eles automobiles. não tinham carro. They had no radio. Eles não tinham nem rádio. They had no television. Eles não tinham televisão. They had no internet. Eles nem tinham internet. We have all these things at our disposal. Nós temos todas essas coisas ao nosso uso. They had none of it. Eles não tinham nada disso. And yet they got the gospel to the whole world. E eles ainda conseguiram levar o evangelho ao mundo inteiro. I propose to you Eu falo para vocês hoje à noite that we as a church que nós, como uma igreja, have failed at our mandate. tem falhado nesse mandamento. Do you know that there's over 70% of the world's population Sabia que tem mais de 70% da população do mundo have never heard a clear presentation of the gospel? nunca ouviu evangelho claramente. That is so sad. Isso é muito triste. God told the church Deus mandou a igreja to preach the gospel to every creature under heaven. para pregar o evangelho a toda criatura debaixo dos céus. And I believe God meant that Eu acredito que Deus queria isso for every church in every generation. por toda a igreja em toda geração. I believe that God wants us Eu acredito que Deus quer que nós, to get the gospel para levar o evangelho to every person para toda pessoa on this planet nessa planeta, in our generation. em nossa geração. Last year, Ano passado, God spoke to my heart Deus falou com o coração dele about starting a new ministry. de começar um novo ministério. The ministry is called Getch. O ministério é chamado de GETH. G-E-C-H. G-E-T-C-H. It stands for the gospel to every creature under heaven. Acronome de toda criatura debaixo do céu. I want to have a part. Eu quero ter parte. I want to do my part Eu quero fazer meu parte in getting the gospel to every person on this planet. de levando o evangelho a toda criatura nesse planeta. In the next 30 years' time. Nos próximos 30 anos, This ministry that God gave me esse ministério que Deus me deu began January 1st of this year. começou dia 1 de janeiro esse ano And it will continue e vai continuar until December 31st, 2054. e vai continuar até dia 31 de dezembro de 2054. We are going to get the gospel to every person on this planet Nós vamos levar o evangelho a toda criatura nessa planeta in the next 30 nos years. próximos 30 anos. However, Porém, I cannot do it alone. ele não possa fazer sozinho. The Apostle Paul did not do it alone. O apóstolo Paulo não fez sozinho. The 11 apostles did not do it alone. Os 11 apóstolos não fizeram sozinho. So the way it's going to happen Então, o jeito que vai acontecer is what I'm preaching to you tonight. é que eu estou pregando para você hoje à noite. Please turn back to Acts chapter 1. Por favor, volta em suas Bíblias para Atos capítulo 1. I'm going to tell you what our missions mandate is all about. Eu vou te explicar o que nosso mandato de missões como que é nosso mandato de missões. This mandate is for this
church right here. Essa mandato é para essa igreja aqui, local. Just as much as it is for my church in America. Do mesmo jeito que é para a igreja dele nos Estados Unidos. Everybody here needs to take this personally. Todo mundo tem que levar essa mandato pessoalmente. Look at Acts chapter 1 and verse 8. Olhe em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me testemunhos, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até a confins da terra. If you're taking notes, I would like you to write this down. Se você está anotando as coisas, eu quero que você anote isto. Number 1, Número 1, start locally. começa aqui, local. Jesus said, in Jerusalem. Jesus fala em Jerusalém. Now, the reason he said in Jerusalem to start A razão que ele falou para começar em Jerusalém, is because that's where the church was. porque aí que era a primeira igreja. This church needs to start in this city. Essa igreja tem que começar em Franca. God expects this church to get the gospel to this city. Deus espera de nós levar o evangelho a essa cidade. Now, I know there's approximately 43,000 people in this city. Is that correct? How much? Oh, 450,000. Okay. There's approximately 450,000 people in this city. Tem cerca de 450 mil habitantes nessa cidade. God expects this church to get the gospel to every single one of them. Deus espera da nossa igreja levar o evangelho a cada deles. It can be done. É possível. The early church got the gospel to everybody in Jerusalem. A igreja primitiva do evangelho a todo mundo em Jerusalém. Now, I'm not saying everybody's going to get saved. E nós estou falando que todo mundo vai ser salvo. Everybody needs to hear the gospel. Todo mundo tem que ouvir do evangelho. Some will receive it. Alguns vai recebê-lo. Many will reject it. Muitos vai rejeitá-lo. But it's our job to get the gospel to them. Mas é nosso serviço, nosso trabalho de levar o evangelho para eles. And I'm telling you, you can do it. Eu estou te falando que você consegue fazer. The second thing the Bible says, A segunda coisa que a Bíblia nos diz, after Jesus said in Jerusalem, depois que Jesus fala em Jerusalém, he then said in all Judea. ele fala em toda a Judeia. Number 2, Número 2, we need to continue regionally. nós temos que continuar regionalmente. Aqui That em São means Paulo. all people within reach of this church. Isso significa todo mundo no alcance de essa igreja. And that includes neighboring cities. Isso inclui cidades vizinhos. Are you listening tonight? Está ouvindo hoje à noite? The early church did that. A igreja primitiva conseguiu fazer isso. The third thing it says, A terceira coisa que fala, after it says in all Judea, depois que fala em toda a Judeia it says and in Samaria. e em Samaria. Number 3, Número 3, that means we should extend nationally. significa que nós devemos estender nacionalmente. That means God wants this church Isso significa que Deus quer que essa igreja to reach the nation of Brazil quer que alcance a nação de Brasil with the gospel of Jesus Christ. com o evangelho de Cristo Jesus. Are you listening tonight? Está escutando hoje à noite? Do you know how many people are in the country of Brazil? Vocês sabem quantas pessoas moram no país de Brasil? Google says O Google fala 212 million people. 212 milhões de pessoas. God wants this church Deus quer que essa igreja to get the gospel to 212 million people in Brazil. quer que essa igreja leve evangelho a 212 milhões de pessoas aqui em Brasil. Now, do you believe the Bible is the Word of God? Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus?
Look at Acts chapter 8, verses 1 through 4. Ou em Atos, capítulo 8, de versículo 1 ao 4. Atos 8, de 1 ao 4. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras de Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. E os homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava na prisão. Acts chapter 8 Atos capítulo 8 was written 2 years after Acts chapter 1. foi escrito 2 anos depois de Atos capítulo 1. It took the church at Jerusalem Demorou, a igreja em Jerusalém demorou 2 years' time to get the gospel to every person in Jerusalem. 2 anos de tempo para levar o evangelho a toda pessoa em Jerusalém. They weren't doing their job. Eles não estavam fazendo o seu trabalho. God wanted them to get the gospel Deus queria que eles levassem o evangelho to more than just Jerusalem. para mais do que só Jerusalém. So God allowed persecution to come to the church. Então Deus deixou perseguição chegar à igreja. And it says in verse number 1, E fala no versículo 1, all the church was scattered abroad toda a igreja estava dispersa throughout the regions pelas terras, of Judea and Samaria, as terras de Judeia e Samaria, except the apostles. exceto os apóstolos. That's what Jesus told them to do in Acts chapter 1. Isso que Jesus mandou eles fazer em Atos 1. So he had to get them to go. Ele tinha que fazer um jeito de eles ir. And when they did go, E quando eles foram, in verse number 4, versículo 4, the Bible says, a Bíblia diz: therefore they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. And that's exactly what God wanted them to do. Isso é exatamente o que Deus quisesse que eles faziam. But they weren't finished. Mas não terminava aí. Go back to Acts chapter 1 and verse number 8. Volta a Atos 1, versículo 8. It now says, Agora disse, unto the uttermost part of the earth. e até os confins da terra. So number 4, Número 4. God wants this church Deus quer que essa igreja, to reach globally. para alcançar internacional. How many countries are in the world today? Quantas nações estão no mundo hoje? 195. 195. God wants this church Deus quer que essa igreja, to participate in para participar no getting the gospel to 195 nations. levar do evangelho para 195 nações. The early church did exactly that. A igreja primitiva fez exatamente isso. Look at Acts chapter 13. Ou em Atos, capítulo 13, And we're going to read verses 44 through 49. versículos de 44 ao 49. Please listen tonight Por favor, escuta hoje à noite with an open heart. com uma coração aberta. Atos 13, versículo 44 e 49. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradizeram o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até a confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. In this passage,
Nessa passagem, God tells us that the early church Deus disse que a igreja primitiva commissioned Paul and Barnabas comissionou Paulo e Barnabás to take the gospel para levar o evangelho to the Gentile world. para os gentios. And they did exactly that. E eles fizeram exatamente isso. Later on, it was Paul and Silas. Depois ia ser Paulo e Silas. But Paul was the main apostle Mas Paulo era o apóstolo principal to help orchestrate para ajudar a começar getting the gospel to the Gentile world. a levar o evangelho aos gentios. When Paul wrote to the church at Colossae, Quando Paulo escreveu a carta para a cidade de Colossenses, in Colossians chapter 1, em Colossenses capítulo 1, he acknowledged that the gospel ele mencionou que o evangelho had been preached to every creature under heaven. tinha sido levado a toda criatura debaixo do céu. Now remember, that was the mandate Agora lembra, isso foi um mandamento that Jesus gave to the church. que Jesus deu à igreja. In the church, there were 11 leaders. Na igreja tinha 11 líderes, There were 120 core members. tinha 120 membros And, firmes. and there was over 500 people Tinha mais 500 pessoas that were gathered at the mountain que estavam ajuntados lá na montanha when Jesus ascended into heaven. quando Cristo ascendiu para o céu. So the church had at least 500 people. A igreja tinha pelo menos 500 pessoas. They had 120 core members, E tinha 120 membros firmes and they had 11 apostles. e tinha 11 apóstolos. That's all they had. Isso é a única coisa que eles tinham. And Jesus said, go into all the world and preach the gospel to every creature. E Deus disse para ir para todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. And all they had at their disposal A única coisa que eles tinham para usar to get the gospel to every person para levar o evangelho a toda criatura was the power of the Holy Ghost era o poder do Espírito Santo and the word of their testimony. e a palavra do seu testemunho. Now, I'm going to tell you tonight Eu vou falar para vocês hoje à noite why we are not fulfilling this mandate. porque nós não estamos cumprindo esse mandamento. And when I say we, E quando eu falo nós, I'm including myself estou incluindo eu também and my church. em minha igreja. When I say we, Quando eu falo nós, I'm talking about all the churches on the planet estou falando sobre todas as igrejas na planeta, that are true churches. que são igrejas verdadeiras. We are failing at this mandate. Nós estamos falhando nesse mandato. Even though we have the internet, Ainda que nós temos a internet, even though we can now print Bibles, ainda que nós podemos imprimir Bíblias, even though now we can print gospel tracts, ainda que agora nós podemos usar folhetos, and we can travel the world by airplane, e nós podemos viajar ao mundo inteiro pelo avião. which the early church had none of this. Mas a igreja primitiva não tinha nenhuma coisa dessa. Why are we failing? Por que nós estamos falhando? It's because of those two things. É por causa dessas duas coisas. We do not have the power of the Holy Ghost like we should. Nós não temos o poder do Espírito Santo como nós devemos. And we as Christians E nós, como cristãos, are not sharing the word of our testimony. não estamos compartilhando a palavra do nosso testemunho. And we need both of those things. Nós precisamos dos dois dessas coisas. We've got to be filled with the Holy Ghost, Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. and we're not. E nós não estamos. And we've got to be soul winners. Nós temos que ser evangelistas, evangelizadores. Every church member in this church Todo membro dessa igreja needs to be a personal soul winner tem que ser uma evangelista pessoal. if we're going to get the gospel to the whole world. Se nós vamos levar a evangelho ao mundo inteiro. God convicted my heart Deus convidou a minha coração this past year in 2024. o ano passado, em 2024. I have been a soul winner for 38 years. Eu fui um evangelista por mais de 38 anos. I have seen hundreds and thousands of people saved. Eu já vi centenas e milhares de pessoas salvas.
I have pastored my church for 31 years. Eu sou pastor da minha igreja faz 31 anos. And yet there are still over 70% of the world's population E ainda tem mais de 70% da população mundial who have never heard the gospel. que nunca ouviu o evangelho. I have failed. Eu tenho falhado. My church has failed. Minha igreja tem falhado. We all collectively have failed. Nós todos juntos tem falhado. So I am giving the next 30 years of my life Então, eu estou dando os próximos 30 anos da minha vida to do my part para fazer minha parte, to get the gospel to every person on this planet. para levar o evangelho a toda criatura nessa planeta. And I'm asking you to do the same. Eu estou pedindo para você fazer o mesmo. We have to obey this mandate. Nós temos que obedecer a esse mandato. Jesus would never tell us Jesus nunca ia nos falar to do something that we cannot do. para fazer alguma coisa que não conseguimos. Again, I ask you tonight, De novo, eu peço para vocês, do you believe the Bible is the Word of God? vocês acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? Was Mark 16:15 O Marcos 16:15 written just to the church at Jerusalem? foi escrita só para o povo em Jerusalém? Or was it written to us as well? Ou foi escrito para nós também? It was written to us as well. Foi escrito para nós também. We can get the gospel Nós podemos levar o evangelho to every person on this planet para toda pessoa nesse planeta, in our generation. em nossa geração. It has to begin locally, Tem que começar, né, aqui. and then it has to go regionally, Depois tem que ir por toda a região. and then continue nationally, Depois continuar a expandir nacionalmente. and then go globally. Depois ir internacional, mundial. Look at Acts chapter 1 again. Volta para Atos 1. Look at verse number 8. Olha para versículo 8. I want to point a word out to you that maybe you have overlooked. Eu quero te mostrar uma palavra que às vezes você não tem percebido. When it says, "Ye shall be witnesses unto me," Quando diz que vocês serão testemunhos, the next word in the English language is the word both. a próxima palavra na linguagem inglesa é both, que seria os dois, ambos. Does it say both in your translation? Sim, tantos. Okay, so here's what God says. Isso que Deus diz. Get the gospel to everybody here Leva evangelho a todo mundo aqui and around the world e ao redor do mundo at the same time. no mesmo tempo. At the same time. No mesmo tempo. There's only one way we could do that, Só tem uma maneira de nós fazermos isso. and that's to support worldwide missions. Isso é para dar dinheiro a missões, suportar outros missionários no campo. We need to be engaged Nós temos que estar fazendo in missions. missões. This church needs to be engaged in missions. Essa igreja tem que ser cumprindo missões. My church back home, A minha igreja lá nos Estados Unidos, we support 91 missionaries. nós damos dinheiro para 91 missionários, suportamos eles. Now that may sound like a lot, Esse poderia ter som de muitos, but it's not enough. mas não é o suficiente. I want our church in Colorado Eu quero a minha igreja lá em Colorado to eventually have 1,000 missionaries that we support. para ter dia 1.000 missionários que eles sustentam. I want to support missionaries in all 195 nations. Eu quero sustentar missionários em 195 missões. I want to support missions in all 50 states of America. Eu quero sustentar missões em cada das 50 estados dos Estados Unidos. And I want to help to start 100 churches in Colorado, Eu quero ajudar a começar 100 igrejas no estado de Colorado. all in the next 30 years. Tudo isso nos próximos 30 anos. We have to do both at the same time. Nós temos que fazer ambos no mesmo tempo.
We need to reach people in this city with the gospel. Nós temos que levar o evangelho a todo mundo nessa cidade. And at the same time, get the gospel to everybody in the world. E no mesmo tempo levar o evangelho ao mundo inteiro. It can be done. É possível. Listen to me. It can be done. Escuta, é possível, sim. Number 6. Número 6. Number 5 was, Número 5 era: we must do both at the same time. nós precisamos fazer ambos no mesmo tempo. So I said number 1, Eu falei número 1. start locally. Começar localmente. Number 2, Número 2. continue regionally. Continuar na região. Number 3, A terceira. extend nationally. Continuar expandindo nacionalmente. Number 4, A quarta. reach globally. Alcançar internacional. Number 5, Número 5. we must do both at the same time. Fazer ambos no mesmo tempo. Number 6, O sexto. look at 2 Corinthians 10:16. Olha em 2 Coríntios. 2 Corinthians 10, verse 16. 2 Coríntios 10, versículo 16. Are you still glad to be here tonight? Ainda está animado de estar aqui hoje à noite? Amen. 1 Coríntios 10, versículo 16. Diz assim: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão de Cristo? Desculpa, é 2 Coríntios 10. Corinthians 10:16. 2 Coríntios 10, 16. Desculpa, falei errado. É 2 Coríntios 10, 16. Para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós e não em campo de outro, para não nos gloriarmos do que estava já preparado. Number 6, Número sexto. we must stretch our faith Nós podemos and our reach of the gospel. alongar nossa fé e levar o evangelho o mais possível que possamos To the regions beyond us. para as regiões além de nós. In other words, Em outras palavras, we need to abound more and more. nós temos que multiplicar mais e mais. It's going to take sacrifice. Vai precisar de sacrifício. Do you understand that the early church Você entende que a igreja primitiva sacrificed for the cause of Christ? sacrificou pela causa de Cristo? If you would just read Hebrews chapter 11, Se você ia ler Hebreus capítulo 11, you could see about all the men and women of faith você pode ver todos os homens e mulheres de in fé history na história that sacrificed for their God. que sacrificou as coisas terrestriais por Deus deles. Do you know what a sad commentary about our Christianity is today? Você sabe que é um comentário triste sobre os cristãos de hoje em dia? Most Christians are not willing to sacrifice. Muitos dos cristãos não estão prontos para sacrificar as coisas para Deus. We mostly just do what is convenient. Na maior parte, só faz o que é conveniente. Thank God Jesus didn't do what was only convenient for us. Agradecemos que Jesus não fez o que era conveniente para ele. He went to the cross Ele foi para a cruz and he died for us. e morreu para nós. He paid the ultimate Ele sacrifice. pagou o sacrifício maior. And he tells us E ele manda nós to take up our cross para levar nossa cruz and follow him. e seguir ele. Are you willing to take up your cross? Você está pronto para carregar a sua cruz? We need to. Nós precisamos. This is how we're going to reach the world. Isso é como nós poderemos levar o evangelho ao mundo. We need the power of the Holy Ghost. Precisamos do poder do Espírito Santo. We need to start sharing the gospel with our mouth. Nós temos que começar a compartilhar o evangelho com nossa boca. And we need to sacrifice for the cause of E Christ. nós temos que sacrificar pela causa de Jesus Cristo. Number 7 and last. A sexta e último ponto.
Look at Proverbs chapter 24. Olha em Provérbios 24. Now, when I say last, Quando eu falo último, that doesn't mean I'm about ready to stop preaching. não significa que eu vou acabar de pregar. Don't get too excited. Não fica tão animado assim, não. I got a little bit more to say. Eu tenho um pouquinho mais para falar. This is my only night to be here. Essa é a minha única noite para estar aqui. I want to speak to you my heart. Eu quero falar do meu coração para vocês. Proverbs 24, let's read verses 11 and 12. Provérbios 24, versículo 11 e 12. Se dizeres, eis que não sabemos, porventura, não considerar aquele que poderá os corações? Desculpa. Versículo 11 e 12. Se tu deixares de levar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não sabemos, porventura, não considerar aquele que pondera os corações, não saberá que aquele que é atento para a tua alma, não dará ele ao homem conforme a sua obra? Number 7, O sétimo ponto. we must embrace our mandate. Nós temos que abraçar o nosso mandato. In this passage of Scripture, Nessa passagem das Escrituras, God is speaking to his people, Deus está falando ao seu povo, and he is saying to us, e Ele está falando para nós. if you choose not to tell people the gospel, Se você escolha para não falar às pessoas o evangelho, those who are drawn unto death, aqueles que estão que eles vai morrer, who are ready to die and go to hell. que estão perto de morrer e ao inferno. He said in verse 12, Ele fala no versículo 12: if you say, we didn't know, se nós falamos ou nós sabemos, God says, I ponder your heart, Deus fala que eu pondera a tua coração, and I will render to every man according to his works. dará a ele ao homem conforme a sua obra. He was saying to us, Está falando para nós, you cannot plead ignorance. se não pode pedir que você foi ignorante. You cannot stand before God Você não pode ficar diante de Deus when your life is over quando sua vida acabou. and say, I didn't know. Eu não sabia. I never went to Bible Eu college. nunca fui para o seminário. I'm not a preacher. Eu não sou pregador. I didn't have the time. Eu não tinha tempo. God says, Deus disse, I gave you a whole book called the Bible. eu te dei livro inteiro chamado a Bíblia. He said, I gave you a local church. Eu te dei uma igreja local. I have given you everything that you need. Eu te dei tudo que precisas. And I am going to judge you according to your works. Eu vou te julgar conforme as suas obras. Listen to me, the time is short. Me escuta, o tempo é curto. Jesus is coming back. Jesus está voltando. Lost souls are dying and going to hell. Almas perdidas estão morrendo, indo para o inferno. We have to get the gospel to them Nós temos que levar o evangelho para eles before it is too late. antes que não tem mais tempo. I want to give you a concluding thought Eu quero te dar uma ideia para terminar about why you should get the gospel to every person on this planet. A ideia é por que você deve levar evangelho, tentar levar o evangelho a toda criatura. Look at Luke chapter 16. Olha em Lucas, capítulo 16. I told you I wasn't finished yet. Falei que eu não ia acabar agora. My favorite part of the sermon Meu parte favorito do pregação is the conclusion. é a conclusão. So I like to conclude and conclude and conclude. Então eu gosto de terminar e terminar e terminar e terminar. Luke chapter 16, Lucas capítulo 16, I want you to read verses 19 through 31 versículos 19 ao 31. and pay attention to every single word. E presta atenção para cada palavra. Lucas 16, de 19 ao 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro,
que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi o sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te da que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, o Pai, que o mandes na minha casa de meu pai. Versículo 28. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também estar nesse lugar de tormento. Disse Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrependeriam-se. Porém, ele lhes disse: Se não ouvem a Moisés e as profetas, tão pouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. This is the last passage we're going to read tonight. Essa é a última passagem que vamos ler hoje à noite. For a long time, I've been convinced of something. Por muito tempo, eu estou convencido de alguma coisa. Our main problem with our Christianity O problema maior, o problema principal com a nossa cristianidade is we really don't believe in hell. é que nós, de verdade, acreditamos no inferno. I mean, you believe in the idea of hell, Vocês acreditaram na ideia de inferno, but most likely you do not really believe what hell is. mas é provável que você de verdade não crê o que inferno realmente é. What we read in Luke chapter 16 O que nós lemos em Lucas 16 is not a parable. não é uma parábola, It is a real story. é uma história verdadeira. There are 3 people mentioned in this story: 3 pessoas são mencionadas nessa história: a rich man, um homem rico, a beggar named Lazarus, um mendigo chamado Lázaro and the prophet Abraham. e o profeta Abraão. They're all real people. Todos são pessoas de verdade, verdadeiros. In the Old Testament, No Velho Testamento, when everybody that died, quando todo mundo que morresse, they went to the same eles place. fossem para o mesmo lugar. It was 2 sections. Tinha 2 partes. One section was called Abraham's bosom, Uma parte chamada do seio de Abraão, or paradise. o paraíso. The other section was called hell. Outra parte se chamava de inferno. And the Bible says there was a gulf that was fixed between the 2 places. E a Bíblia diz que tem um abismo que está entre os 2 lugares. I don't have time to go into all the verses. Eu não tenho tempo para entrar em todos os versículos. Trust me when I say this was a real place. Confia em mim quando eu disse que esse é um lugar verdadeiro. When Jesus and the thief died on the cross, Quando Jesus e o ladrão morreu lá na cruz, Jesus did not tell the thief, Jesus não falou para o ladrão: today you'll be with me in heaven. hoje você estará comigo no céu. He said, today you'll be with me in paradise. Ele fala: hoje tu estarás comigo na paraíso. Jesus took that thief to Abraham's bosom. Jesus levou esse homem, esse ladrão, para o seio de Abraão. Jesus had to be the first to rise from the dead. Jesus tinha que ser o primeiro de ressuscitar dentre os mortos. When Jesus rose from the dead, Quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, he took everyone who was captive tomou todo mundo que era cativo in Abraham's bosom no seio de Abraão and freed them e os libertou and brought them up to heaven. e levou-as para o céu. When you see Stephen die,
Então você vê que quando Estevão morre, now you see the heavens open. você vê que o céu abre. And Stephen went straight into heaven Estevão foi diretamente para o céu, in the presence of God. na presença de Deus. But in the Old Testament, it didn't happen that way. Mas no Velho Testamento não aconteceu assim. Everyone who died in the Old Testament Todo mundo que morreu no Velho Testamento either went to Abraham's bosom ou foi para o seio de Abraão or they went to hell. ou foi para o inferno. Now, I don't know if everyone could do this, Eu não sei se todo mundo pode fazer isso, but I know at least the rich man was able to do this. mas eu sei que pelo menos o homem rico pode fazer isso. He could see across that gulf, Ele podia ver do outro lado do abismo. and he saw Abraham, Ele viu Abraão, and he saw Lazarus, ele viu Lázaro também. and he realized they were in paradise, E ele viu que eles estavam em paraíso, but he was burning in hell. mas ele estava atormentado no inferno. The Bible says he was tormented. A Bíblia diz que ele estava atormentado. Now, I got to tell you tonight, Eu tenho que dizer para vocês, I don't know what it means to suffer torment. eu não sei o que é sentir tormento. And I'm talking about physical torment. Eu falo sobre tormento físico. I'm not talking emotional. Eu não estou falando sobre tormento emocional. I'm not talking about being attacked spiritually. Eu não estou falando sobre ataque espiritual. I'm talking tormented in my body. Eu estou falando sobre ser atormentado no meu corpo. I would probably guess Eu ia adivinhar that nobody else here has either. que nenhuma das pessoas aqui já experimentou isso. Now, you may have suffered physically, Você já poderia ter sofrido fisicamente, but not being tormented. mas não foi atormentado. The rich man, when he was alive, O homem rico, enquanto ele estava vivo, he had everything that he could possibly want. ele tinha tudo que ele poderia querer, que ele poderia desejar. When Lazarus was alive, Enquanto Lázaro estava vivo, he had practically nothing. ele tinha quase nada. And now the tables are turned. E agora o Lázaro está com tudo e o homem rico sem nada. Lazarus has everything he wants. Lázaro tem tudo que ele quer. The rich man has nothing. O homem rico tem nada. And instead of having comfort, Em vez de ter conforto, he is tormented ele está atormentado forever. para sempre. Do you understand that? Você entende isso? You say, I don't like that. Você fala que eu não gosto disso. I don't like it either. Eu também não gosto. I hate the idea of hell. Eu odeio a ideia de inferno. I wish it wasn't true. Eu esperasse que não era verdadeiro. Unfortunately, it is. Mas infelizmente é. Can I tell you how painful hell is going to be? Eu posso te falar quanto que vai doer estar no inferno? Have you ever been thirsty? Você já estava com sede? Really thirsty? Com muito sede mesmo? I have. Eu já. And one drop of water E gota de água could not possibly quench my thirst. não poderia nem a pau satisfazer a minha sede. In this passage of scripture, Nessa passagem na escritura, the rich man did not ask for a whole bottle of water. o homem rico não pediu para garrafa de água. He didn't ask for a refrigerator full of water. Ele não pediu para uma geladeira cheio de água. He asked for one drop of water Ele pediu para gota de água. to temporarily relieve him of his pain. Para por tempo acabar com a dor dele. Do you understand what hell is? Você entende o que é inferno? Abraham said, I'm sorry, but he cannot come to you. Abraão falou, desculpa, mas ele não pode ir até você. And then I find something absolutely amazing. Depois eu vejo alguma coisa muito maravilhoso. When the rich man understood Quando o homem rico entendeu isso, that he would never get relief of his torment, que ele nunca ia parar de sofrer,
and that he would be tormented forever. e que ele será atormentado para sempre, He only thought of one thing. ele só pensou numa coisa. He thought of one thing. Ele pensou em uma só coisa. He said, I have 5 brothers. Eu tenho 5 irmãos. Would you let Lazarus go back to earth and tell them about this place? Se deixará Lázaro voltar para a terra e contar os irmãos de homem rico sobre esse lugar, So that they will not come here like I am here. para que eles não pudessem vir para cá como eu estou. Do you know why an unsaved person Você sabe por que um homem que não está salvo cares more about their family getting saved importa mais sobre a família deles sendo salvo than most Christians do to tell them about salvation? que mais cristãos para falar para eles sobre o evangelho? It's because this particular unsaved person Porque esse homem rico, knew that hell was real. ele sabia que o inferno era verdadeiro. Now, most of us live our lives Muitos de nós vivem nossas vidas doing what makes us happy, fazendo o que nos satisfaz, doing what is comfortable, fazendo o que é confortável para nós, wanting to live our life with our families. querendo viver nossas vidas com nossas famílias. I don't believe there's anybody here that's a really bad person. Eu não acredito que tem hoje aqui nessa igreja uma pessoa que é muito, muito ruim. I don't think there's anybody here that wants to do evil acts, Eu não acredito que tenha alguma pessoa que fazer coisas maus, but I am convinced mas estou convencido that the majority of us que a maioria de nós do not truly believe what hell is. não de verdade crê que o inferno é. God came to Solomon Deus foi visitar Salomão and said, ask me anything you want and I'll give it to you. e falou para Salomão pedir qualquer coisa que ele dará para Salomão. Solomon asked God for wisdom, Salomão pediu a Deus por sabedoria and God gave it to him. e Deus o deu. If God would give me one request, Se Deus me desse um pedido, I would ask him for what I'm about to tell you. eu ia pedir para o que eu vou falar para você em breve. This is never going to happen. Isso nunca vai acontecer, But if it could happen, I would ask for it too. mas se poderia acontecer, eu ia pedir para isso acontecer. My one request to God Meu pedido será would be to ask of him pedir para ele to let every Christian on this planet para deixar todo cristão nesse planeta experience 60 seconds of hell. passar por 60 segundos no inferno And then let us come back. e aí deixar-nos voltar. If you could spend 60 seconds in hell Se você pudesse passar 60 segundos no inferno and then come back, e depois voltar, I am convinced that you would be a soul winner. eu estou convencido que quando você voltar, você será um evangelista. You would want to tell everybody you could about the gospel of Jesus Christ. Você ia querer falar para toda pessoa possível sobre o evangelho de Jesus Cristo. All of your family, Toda a sua família, all of your friends, todos os seus amigos, all of your neighbors, todos os seus vizinhos even people you don't know. e ainda pessoas que você não conhece. You would be passionate about it. Você ia ter paixão por isso. You would do whatever you had to do Você ia fazer qualquer coisa que podia to tell everybody that you can para falar para todo mundo que pudesse that hell is real que o inferno é real, and they need to be saved. que eles precisam ser salvos. I wish God would let this happen. Eu espero que Deus podia fazer isso. In my life, Na minha vida, I am convinced estou convencida that hell is real. que o inferno é verdadeiro. This is why I'm a preacher. Isso é porque eu sou um pregador. This is why I'm a soul winner. Isso porque sou um evangelista. I go soul winning every day of my life. Eu vou evangelizar todo dia da minha vida.
And I've done that for 19 years and 4 months. Eu tenho feito isso por 19 anos e 4 meses. And I'm going to do it for the rest of my life. Eu vou fazer isso para o resto da minha vida. And I'm also going to travel the world Eu também vou viajar pelo mundo inteiro and preach this message e pregar essa mensagem to every church I can, para toda igreja que eu posso, to every preacher I can, para todo pregador que eu posso, and to every Christian I can. e para todo crente que posso. We have got to get the gospel to the world. Nós temos que levar o evangelho para o mundo. Time is short. O tempo está muito curto. The Lord can come back at any moment. O Senhor possa voltar a qualquer momento. And hell is real. E o inferno é real. I ask you tonight, Eu peço você hoje à noite, will you join me in this cause? você vai juntar comigo nessa causa? Will you commit your life to being a soul winner? Você vai dar a sua vida para ser evangelista? Every time this pastor has a soul winning opportunity, Cada vez que o pastor Timóteo tem uma oportunidade para evangelizar, I'm asking you to come. eu estou pedindo para você vir. If he has a soul winning time next Saturday Se ele tem um tempo para evangelizar próximo sábado, and you're not working a job on Saturday, e se nós está trabalhando no serviço, I'm asking you to come. eu peço que você venha. Let him teach you Deixe ele te mostrar how to be a soul winner. como ser um evangelista. I have a book that I've written. Eu tenho um livro que eu escrevi, It's all in English, é tudo em inglês, but I've uploaded it on a website. mas eu tenho colocado, abaixado It can be translated into Portuguese, na internet e pode ser traduzido para português. and it already has. Já foi traduzido para português. This is a manual about how to learn to be a soul winner. É um manual para ensinar como você pode ser um evangelista. You can ask your pastor to get access to it. Você pode pedir seu pastor a pegar acesso para você. I'm going to make this available in every language that wants it. Eu vou fazer ele disponível em toda língua que quer. You need to learn how to be a soul winner. Você tem que aprender como ser um evangelista. Your pastor can help you do that. Seu pastor pode te ajudar a fazer isso. And then the second thing is, E a segunda coisa é, we've all got to support missions. nós todos temos que sustentar missões. Those who are going around the world to get the gospel out. Os que estão viajando ao redor do mundo para pregar o evangelho. You will not be able to go to every country in this world yourself, Você não vai poder ir para todo país no mundo. but you can pessoalmente, help those who are. mas você pode ajudar os que pode. And that's how we're going to get the gospel to every creature on this planet. E é assim que nós vamos levar o evangelho a toda criatura no mundo. Please join me in this cause. Por favor, faz como eu e me ajuda nessa causa. Let's pray. Vamos orar. Dear Heavenly Father, Deus Celestial, thank you for allowing us to be here tonight. obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje à noite. I ask you to work in our hearts right now. Peço para você trabalhar nos corações agora. Please do something that only you can do. Por favor, trabalhe de uma maneira que só o Senhor pode. Our heads are bowed, our eyes are closed. As cabeças estão abaixadas. I want to os olhos ask you a fechados. couple of questions. Quero fazer algumas perguntas para você. Please, nobody looking around. Por favor, ninguém olhando. I want to pray for you. Eu quero orar para você. I wonder how many of you are here tonight Eu quero saber quantos de vocês estão aqui hoje à noite. and you would ask me to pray for you. Você quer que eu orasse para você. And you would say that God spoke to my heart E você sabe que Deus falou para seu coração hoje à noite. about doing my part De fazer o seu parte. to get the gospel to every person on this planet. De levar o evangelho a toda criatura desse planeta. If you would like me to pray for you Sei que se você quer que eu oro para você. and God spoke to your heart, E Deus falou para seu coração. please raise your hand. Por favor, levante sua mão. I will pray for you. Keep your hands up, Eu please. vou orar para você e continue com suas mãos levantadas, por favor. God spoke to my heart. Deus falou para meu coração. Here's my hand. Aqui minha mão. All right, you can lower your hands. Pode baixar suas mãos. In just a moment, I'm going to pray for you. Em um momento eu vou orar para vocês. But that's not enough. Mas isso não é suficiente. You need to commit to God that you will do what He said. Você tem que falar com Deus que você vai fazer o que você falou. The second question I'd like to ask,
A segunda pergunta que eu quero fazer, and I want you to be completely honest. eu quero que você seja completamente sincero e honesto. In the morning service today, No culto de hoje de manhã, hoje, we had 3 adults who got saved, nós tinha 10 adultos que foram salvos. and I'm so glad they did. E eu estou feliz por isso. There may be someone here tonight Às vezes tem alguém aqui hoje à noite who is not saved. que não tem Cristo no seu coração. Please get saved tonight. Por favor, aceita Jesus Cristo hoje à noite. Please get saved tonight. Por favor, acredita nele e aceita ele hoje. You do not know when you're going to die. Você não sabe quando você vai morrer. If you die and you're not saved, Se você morrer e você não está salvo ainda, you will spend eternity in hell. você vai gastar eternidade no inferno. Is the Holy Spirit convicting you? O Espírito Santo está convencendo você? Is he telling you that you're not saved? Ele está falando com você que você não é salvo? If you need to be saved, Se você precisa ser salvo, I would like to pray for you. eu queria orar para você. If you're here tonight Se você está aqui hoje à noite and you do not know 100% for sure e você não tem 100% de certeza that you will go to heaven when you die, que você irá para o céu quando você morre, if you need to be saved, se você precisa ser salvo, please raise your hand. por favor, levanta a sua mão. Não precisa ter vergonha. Raise your hand so I can see. Levanta a sua mão para que eu possa orar para você. Por favor. God bless you. You can lower your hand. God bless you. You can lower your hand. I Deus see both abençoe. of you. Possa Is there abaixar somebody suas else that mãos. says, I need to be saved? Would you raise your hand? Tem outra pessoa que diz, eu tenho que ser salvo hoje à noite. Levanta sua mão. All right, I see that hand. There's 3 people. Anybody else? Preacher, I need to be saved. Eu vi essas mãos. Tem alguém mais que quer ser salvo hoje All à right, you noite? can lower your hands. Pode abaixar suas mãos. Let me help you with your salvation. Deixe te ajudar com sua salvação. In order to be saved, Para ser salvo, you have to understand 4 things. você tem que entender 4 coisas. Number 1, God says you're a sinner. A primeira coisa, Deus disse que você é um pecador. You have to admit to God that you're a sinner. Você tem que falar para Deus, tem que confessar que você é um pecador. Number 2, there's a penalty for sin. A segunda coisa, tem uma salário para uma consequência do pecado. It's death and hell. É morte indo para o inferno. Number 3, Jesus loves you. A terceira coisa, Jesus te ama. He died on the cross for you. Ele morreu numa cruz para você. He paid for all of your sins. Ele pagou por todos os seus pecados. And through Jesus alone, E por Jesus Cristo só you can go to heaven. você pode ir para o céu. Number 4 and last, O quarto e último, you must call upon his name você precisa confessar a Ele, clamar a Ele and ask him to save you from hell e pedir para Ele te salvar do inferno and take you to heaven one day. e te levar ao céu um dia. If you're here tonight Se você está aqui hoje à noite, and you need to be saved, você precisa ser salvo. if you believe those 4 things, Você acredita naquelas 4 coisas. right where you're sitting, Ainda onde você está sentado, I want to help you with a prayer, eu quero te ajudar com uma oração. a prayer of salvation. Uma oração de salvação. God will save you Deus vai te salvar. if you believe in him Se você acreditar nele. and if you ask him to save you. E se você pedir a Ele para te salvar. With our heads bowed and our eyes closed, Com as cabeças abaixo e nossos olhos fechados. if you need to be saved, Se você precisa ser salvo. please pray this prayer right now. Por favor, ore comigo essa oração. Say, Dear Jesus, Jesus Cristo amado. I know that I have sinned Eu sei que eu tenho pecado. and I need you E eu preciso do Senhor to go to heaven. para ir para o céu. Please save me. Por favor, me salva. Take me to heaven one day. Me leva com o Senhor para o céu. I am trusting only in you.
eu estou confiando apenas em Ti to go to heaven. para ir para o céu. Thank you for saving me. Obrigado por ter me salvado. Our heads are still bowed, our eyes are still closed. Suas cabeças ainda baixas, olhos fechados. If you prayed that prayer just now Sim, and sim. you meant it from your heart, Se você orou essa oração agora com sinceridade no seu coração, would you raise your hand? você poderá levantar sua mão. Amen. 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 Amém. 3 people. Did anybody else pray that prayer just now Três and mean pessoas. it from their heart? 3 pessoas. Tem alguém mais que orou essa oração com sinceridade? Amen. Amém. 4 people. 4 pessoas. You can lower your hands. Pode abaixar suas mãos. After the service, I would like to give you a piece of paper Depois do culto, eu queria dar vocês um pedaço de to papel remember today's date. para lembrar dessa data. When you called upon the name of Jesus Quando você clamou no nome do Senhor, and you asked him to save you, se pediu para Ele te salvar. he said yes. Ele falou sim. You will never, ever go to hell. Você nunca mais irá para o inferno. From this point forward, Depois de agora, you will always be saved. você sempre estará salvo. When Jesus saves us, Quando Cristo nos salva, it's forever. é para sempre, eternidade. I am so glad that you got saved tonight. Eu estou muito animado, feliz que você aceitou Cristo hoje à noite. Let's pray. Vamos orar. Dear Heavenly Father, Nosso Pai Celestial, thank you for these 3 people who got saved tonight. obrigado por essas pessoas que foram salvas hoje à noite. I mean 4 people. Essas 4 pessoas que foram salvas hoje à noite. Lord, help them to realize now that they're saved, Senhor, ajuda eles a realizar agora they will always go to heaven. que eles para sempre irá para o céu. And then, Lord, there were many people E que ainda tinha muitas pessoas who raised their hands que levantou o seu mão and said you spoke to them e falou e levantou sua mão e diz o que Deus falou com o seu coração about doing their part sobre fazer o seu parte to get the gospel around the world. e levar o evangelho ao mundo inteiro. Would you please help them to do their part Que você possa ajudar eles a fazer a parte deles and bless them for doing that? e abençoar eles por ter feito isso. Help us to get the gospel to every person on the planet Ajuda-nos para levar o evangelho a toda pessoa nesse planeta in the next 30 years. nos próximos 30 anos. Please bless this church Por favor, abençoe essa and igreja. bless this pastor. Abençoe essa pastor. Brother Ingram, would you come up, please? Pastor Timóteo.